E aí pessoal, aqui é o Léo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para quem estiver no YouTube, ativar o sininho, deixar um like aqui no vídeo. Quem estiver pelo Instagram, não esquece de compartilhar esse vídeo nos seus stories lá pelo IGTV. Não esquece também de curtir a minha página do Facebook, Confissões de um Soro Positivo. E agora eu também tenho utilizado bastante o Twitter, Léo Sesimbra. E é lá pelo Twitter que me surgiu a ideia de fazer esse vídeo, porque eu voltei pro Twitter há pouco tempo, já falei sobre isso aqui no canal, e eu tô vendo uma coisa muito assustadora lá no Twitter. Existe, na verdade, uma guerra lá no Twitter, e a função dessa guerra toda se dá em volta, em torno do BBB. E hoje a gente vai falar sobre isso nesse canal, sobre o BBB 20. E de repente alguém vai dizer, Léo, por que vai falar sobre o BBB? Não tem nada a ver com o teu canal, não tem nada a ver com o tema que a gente costuma conversar. E realmente não tem, mas ele tem alguns temas importantes que se tratou esse ano no BBB, incluindo LGBTQI+, fobia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e conversar sobre algumas situações que aconteceram ao longo desse programa, ao longo dessa temporada. A gente vai falar hoje sobre o BBB porque eu sempre vi o BBB como um programa de entretenimento, mas que ele fala excepcionalmente sobre relações. Relações de pessoas. Elas são escolhidas principalmente por serem muito diferentes, e isso é proposital para que elas comecem a criar atritos entre uma e outra. Então assim, logo no início é tudo uma maravilha, mas daqui a pouco elas começam a brigar porque os temperamentos são diferentes, as personalidades são diferentes, os comportamentos são diferentes, e isso em algum momento começa a dar atrito. Nesse BBB aconteceram situações muito sérias diferentes dos outros, e eu acredito que na verdade isso sempre aconteceu. Só que hoje o povo aqui fora tá vendo de uma forma diferente. Mas para a gente conseguir compreender onde eu quero chegar com esse vídeo, a gente tem que entender que isso começou antes mesmo do programa ir ao ar. Porque antes mesmo do programa ir ao ar, quando já anunciaram a lista dos participantes, esses mesmos participantes que as pessoas muitas vezes nem sequer conheciam, já tinham com uma multidão de fãs. Era uma coisa absurda, sendo que eles nem conheciam ainda as pessoas muito bem. Era mais aquela coisa pelo primeiro tape, aquele de apresentação, e já começaram a se organizar as pessoas em torcidas para determinado competidor. Tinha pessoas que entraram ali já com um perfil bombando no Instagram, bombando no Twitter, nem estavam famosos ainda. Então a gente começa a ver um comportamento aqui fora de torcida muito forte, que ia definir muito o que ia acontecer no decorrer desse programa. Aconteceu uma situação bem séria lá dentro, logo no início, porque logo que esses famosos e os não famosos se misturaram, se dividiram em vários grupos. Teve um grupo só com meninos, um grupo com algumas meninas, e algumas outras pessoas ficaram ali meio que no aleatório. Ficaram ali, de vez em quando interagiam com um e de vez em quando interagiam com o outro. O que aconteceu é que houve uma situação muito grave, com esses meninos planejando queimar a imagem de alguma das meninas aqui fora, tentando embebedar elas e tentar se aproveitar desse momento porque elas tinham um namorado aqui fora e isso ia fazer com que elas ficassem mal vistas. E no fim esse plano foi descoberto por uma das participantes, que foi a Marcela, e a Marcela acabou contando para os outros. Isso gerou um monte de repercussão aqui fora, inclusive muito ódio com uma das participantes mulher, que é a Boca Rosa, que não quis acreditar muito naquela história, ela quis escutar um pouco o que os meninos tinham a dizer. Os meninos lá dentro negaram até a morte, foram saindo por causa disso um a um dali, ficaram pouquinhos ali depois. As meninas começaram a ficar meio que as donas do campinho. Eu comecei a perceber que as pessoas aqui fora, elas esqueceram que as pessoas que estão ali dentro, elas são pessoas. E elas vão errar, e não é porque ela acertou uma vez que ela vai acertar todas, e não é porque ela errou uma vez que ela tem que ser cancelada. Eu acho que a palavra que define o BBB esse ano foi o cancelamento. Porque se o cancelamento ainda estava sendo usado, provavelmente esse BBB fez a gente repensar completamente essa política de cancelamento que vem ocorrendo na internet há um bom tempo, onde qualquer erro que uma pessoa faça, sem nenhum tipo de chance da pessoa tentar se retratar, ela já é automaticamente cancelada. E as pessoas começaram a esquecer que as pessoas que estão ali, elas vão errar várias vezes. O que vai diferenciar é o peso do erro de entre uma e outra. Nós tivemos vários casos muito sérios ali, nós tivemos alguns casos de racismo, nós tivemos um caso muito sério de homofobia, e nós tivemos muito machismo ali dentro. Frases machistas, comportamentos machistas. Um dos participantes foi, por exemplo, o Babu Santana, que apesar dele ser um favorito de muitos, ele teve já uma postura muito machista com algumas mulheres, e ele também teve alguns momentos bem homofóbicos, como por exemplo o Pyong com o Daniel. Pra quem não lembra, quando ele chamou os meninos de
de merda numa festa sem que os meninos escutassem, mas chamou de uma maneira como ofensa. Isso me magoou muito de uma maneira porque eu já escutei essa palavra com essa conotação e eu sei como dói. Eu já tive momentos que as pessoas me agrediram fisicamente ou tentaram me agredir fisicamente falando essas palavras. Então, quando eu escutei o Babu falar aquilo, eu fiquei com muita raiva dele e, obviamente, que eu já votei no outro dia para ele sair do programa. Me surpreendendo um pouco depois, o Babu fez um discurso muito bonito caso se tivesse um filho homossexual, qual seria o comportamento dele em relação a esse filho. Então a gente entra num momento que a gente começa a perceber que a maioria das situações de racismo, de machismo e de homofobia que ocorreram ali dentro são situações que costumam acontecer no nosso cotidiano. Não que a gente tenha que passar a mão na cabeça dessas pessoas, mas a gente compreende o que leva essa pessoa a ter esse tipo de comportamento. Seja por criação, seja pelo meio em que vive, seja pela bagagem que carrega de N outras formas que pudesse adquirir. Então, eu não estou dizendo que a frase do Babu me magoou menos depois que eu consegui analisar esse contexto. Ela me magoou da mesma forma. Mas eu posso me pôr em questionamento se o Babu realmente é uma pessoa homofóbica ou se ele foi naquele momento uma pessoa homofóbica. E eu acho que é esse o questionamento que as pessoas perderam completamente nesse BBB. A Manu fez um comentário racista bem problemático no programa, quando ela comentou sobre um casal que combinava as cores e tal. Muitas pessoas analisaram aquilo como se não tivesse sido racista, assim como muitas pessoas também analisaram o Babu como se ele não tivesse sido homofóbico, porque falam assim no Rio de Janeiro, etc. E muitas pessoas acharam que a Manu estava falando da Áurea. Quando ela falou que o casal combinava porque tinham a mesma cor e os dois eram brancos, talvez deixasse aparentar que se eles tivessem a cores diferentes, talvez não combinariam. E isso é muito sério, porque a gente começa a falar sobre aquela questão do apartheid e etc, 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 etc. A Manu realmente fez esse comentário. Tá errado? Tá errado. Foi racista nesse comentário? Foi. Mas será que ela é realmente uma pessoa racista? Por que eu tô falando isso? Porque o que me fez perceber é que muitos desses casos que acontecem são casos que a gente vê no dia a dia, não minimizando eles, porque a gente tem que combater. Só que existe alguma dessas pessoas que eu tenho certeza que se eu sentasse para conversar com elas, elas iriam certamente poder me escutar e refletir sobre isso. Analisando hoje todo o programa, eu tenho consciência que se eu falasse sobre isso, por exemplo, com o Felipe Prior, ele não me entenderia. Ia seguir fazendo isso porque ele acha que é uma bobagem. Talvez se eu falasse isso com o Babu, ele pudesse refletir. E talvez se eu falasse sobre essa questão do racismo com a Manu, ela também pudesse refletir. A mesma coisa aconteceu com a Marcela, quando saiu do programa. Ela analisou algumas questões e ela disse, nossa, estou aprendendo muito, porque eu não percebi que eu tinha feito tais coisas. Obviamente a gente está falando isso tirando da questão todas as fake news que surgiram de muitos participantes do BBB. Porque até isso teve devido a essa guerra de torcidas. E por que eu estou falando de guerra de torcidas? Porque a gente começou a perceber que as pessoas começaram a justificar votos e cobrar votos das outras pessoas se apoiando nessas causas sociais. Se alguém dizia que torcia pro Babu, a pessoa falava assim, então quer dizer que tu torce pro Babu? Então se tu torce pro Babu é porque tu tá torcendo pra homofobia, tu tá torcendo pra machismo. E aí se uma pessoa ia dizer que torcia pra Manu, vai dizer, tu torce pra Manu, então é porque tu é racista, porque tu apoia racismo, não é tu que é contra racismo. E as pessoas começaram a ficar completamente loucas em respeito disso. E se a gente for votar desta forma, tão parelho, não vai sobrar ninguém, simplesmente cancela o programa, entrega o prêmio para a primeira pessoa que cruzar na rua e deu, ponto. Não tem mais o que competir. Porque todo mundo cometeu em algum momento uma opressão com outra pessoa, em vários níveis. A única pessoa que eu acho que se manteve neutra na questão de opressão foi talvez a Thelma, que não teve um momento opressivo na questão de classe, em questão social, em questão de cor, em questão de sexualidade, gênero, enfim. Ao contrário, de todo mundo, ela é que está mais vulnerável a todas essas situações. A Thelma é a minha favorita, porque eu gosto da conduta dela, mas isso não quer dizer que as pessoas, por torcerem por um, torcerem por outro, que elas aceitam aquele comportamento, mas elas compreendem que dentro daquele jogo as pessoas estão ali errando, errando, errando e acertando. Como a gente tem 4 pessoas agora no final, eu estou falando dessas 4 pessoas do final, eu acredito na minha cabeça que qualquer uma dessas 4 conseguiriam pensar, refletir e tentar assimilar e tentar colocar esses novos ensinamentos para dentro da sua vida e colocar isso para diante. Então, o que eu aprendi nesse BBB? Que as pessoas elas não conseguem perceber
que não existe pessoa perfeita. E não tem um problema em gostar de uma pessoa que não é perfeita. Não precisa justificar aquilo que a pessoa faz. Faz toda uma manobra intelectual para tentar convencer que aquela pessoa não foi machista naquele momento. Foi machista sim naquele momento, ponto. Mas será que ele tem como aprender? Será que ele tem como crescer? A gente sabe que aqueles primeiros meninos que saíram não tem. Eles já deixaram isso muito claro depois que saíram. Mas no caso do Babu, será que tem? Será que ele está aberto para conversa? Será que a Manu está aberta para conversa? Porque senão a gente começa a banalizar temas e começa a banalizar lutas sociais de anos que custaram sangue de pessoas. Quando a gente usa, por exemplo, o racismo dessa forma como as pessoas estão justificando no Twitter e muito loucas em textões do Facebook, a gente começa a perceber que estão banalizando terminologias, estão banalizando uma luta de anos para justificar um voto que, na verdade, ela só quer usar aquela luta social para passar a mão na cabeça da pessoa porque ela teve uma afinidade e ela não quer se sentir culpada por votar naquela pessoa. Olha que tal anda a noia das pessoas com esse BBB. Então, gente, vamos parar um pouquinho para refletir, ter a consciência que a gente escolhe sim por afinidade, não pela afinidade ao erro, mas por afinidade ao acerto das pessoas. A gente só não pode esquecer uma coisa. O BBB é um jogo feito para tretas. Ele coloca as pessoas lá dentro para tretas. Eles fazem situações, dinâmicas, jogos para que as pessoas briguem entre elas e para que as pessoas briguem aqui fora por elas, para defender. Isso que dá engajamento, isso que faz com que as pessoas assistam, isso que faz com que a gente escolha quer que ganhe o prêmio. A gente não está fazendo a maior luta social da vida votando no BBB. A gente não está mudando uma sociedade, a gente não está lutando contra racismo, LGBTQ-fobia e machismo no BBB. Isso não vai ser o que vai mudar o Brasil. A nossa consciência se dá aqui fora, nos nossos atos, no nosso dia a dia. A única coisa que a gente está fazendo com todo esse engajamento, com toda essa briga de torcidas e banalizando essas lutas de anos muito importantes para as minorias que existem no nosso Brasil, que são tão vulnerabilizadas, é encher a Globo de dinheiro. Porque é esse, caso vocês não tenham percebido ainda, a grande finalidade do BBB Brasil. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Se acalmem.